Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse domingo, dia 25 de janeiro de 2026, domingo importantíssimo, domingo de Fla-Flu, domingo de mais uma decisão para o Flamengo no Campeonato Carioca. Antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E por fim, que você hype esse vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão desse domingo, dia 25 de janeiro de 2026. O Flamengo de Felipe Luiz finalizou ontem, sábado, a preparação para o clássico de logo mais contra o Fluminense, a partida que acontece às 18 horas no Maracanã. A tendência é que o técnico Felipe Luiz faça mudanças em todos os setores em comparação ao time que iniciou o clássico do meio de semana contra o Vasco da Gama, que terminou vencendo por 1-0. Algumas opções tem o treinador, como promover a estreia no gol da segunda contratação do Flamengo para a temporada. O goleiro Andriu pode pintar como titular no gol do Flamengo logo mais contra o Fluminense no Maracanã. Como forma de rodar o elenco, como um todo, alguns jogadores que iniciaram a partida contra o Vasco no meio da semana, como Emerson Royal, Léo Pereira, Plata, Bruno Henrique e Cebolinha, podem dar lugares aos jogadores Varela, Léo Ortiz, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Porém, a grande notícia do sábado foi a presença normal do meio-campo Jorginho no treinamento do Flamengo. Ele que ficou ausente contra o Vasco da Gama por conta de uma extração de um dente, se colocando agora como opção do técnico Felipe Luiz para o clássico de logo mais contra o Fluminense. Além de Jorginho, o Flamengo pode ter entre seus titulares diante do Fluminense o centroavante Pedro, que é o jogador do elenco rubro-negro com mais gols contra os tricolores. Ele que é cria do Fluminense, é também aí pedra no time do Fluminense quando joga contra. O camisa 9 do Mengão tem 7 gols marcados contra o Fluminense jogando pelo Flamengo. O ex-clube é sua principal vítima desde que ele chegou ao time rubro-negro. Pedro também tem uma assistência no clássico. Em recuperação da cirurgia que fez no tornozelo esquerdo, o meio de campo Saul deverá se reapresentar ao Flamengo nessa próxima semana. Ele é aguardado no Rio de Janeiro para dar continuidade à sua recuperação com o médico rubro-negro. Saul se operou em 9 de janeiro e o planejamento inicial era de que ele ficaria 15 dias na Espanha, período necessário para a retirada dos pontos e observância do local de que esteja 100% preparado para a parte final da recuperação. O prazo para voltar a jogar de Saul é de 2 a 3 meses, a depender da evolução do jogador, e Saul só ficará disponível depois do Campeonato Carioca e também do e com o brasileiro já em andamento. O espanhol também vai perder as decisões da Supercopa Rei do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Sobre o nosso adversário de logo mais no Maracanã, o Fluminense deve ter alterações ao time que venceu no meio da semana ao Nova Iguaçu. 3 desfalques são certos, todos por contusão. O volante Hércules e os atacantes Soteldo e Cano. Apesar de ter sido liberado a voltar a trabalhar após um procedimento cirúrgico no coração, o técnico Luiz Zubeldia do Fluminense só voltará a comandar o time na beira do campo na próxima quarta-feira no Maracanã, quando o Fluminense recebe o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Hoje, contra o Flamengo, quem vai estar à beira do campo dirigindo o Fluminense é o auxiliar técnico Max Cubeiras, lá da equipe do staff de Luiz Zubeldia. Dito isso, os prováveis Fluminense e Flamengo que vão jogar hoje no Maracanã às 18 horas é o seguinte: o Fluminense pode vir com Fábio, Guga, James, Freitas ou Ignácio e Arana, Martinelli ou Bernal,
Bernal, Nonato e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo ou John Kennedy, seu provável Fluminense. O provável Flamengo, André, Varela, Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo ou Jorginho e Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Na última sexta-feira, meus amigos, dia 23, cerca de 150 profissionais do Flamengo, desde a categoria sub-6 até a categoria sub-20, se reuniram no Salão Nobre da Gávea para o início do planejamento da categoria de base de 2026. O Flamengo, através do vice-presidente Fábio Palmer e do diretor Alfredo Almeida, anunciaram na reunião que teve lá do lançamento das categorias de base que o Flamengo vai ter o maior orçamento da história nas categorias de base. A mudança de postura da base do Flamengo ressalta ainda que as exigências não serão, nesse primeiro momento, de troféus imediatos, mas sim pela recuperação do DNA formador do clube. Vai mudar a filosofia da base do Flamengo. A base, que antigamente tinha 400 atletas, agora só tem 250. O foco agora é de captação pontual de joias entre os 15 e os 17 anos. Voltando um pouquinho agora do Fla-Flu de logo mais do Maracanã, equipe completa de arbitragem definida. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, assistido na bandeira 1 por Luiz Cláudio Regazzoni e na bandeira 2 por Daniel de Oliveira Alves Pereira. O árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, fica a cargo de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. A transmissão do clássico entre Fluminense e Flamengo logo mais no Maracanã vai ser feita de 3 formas. A primeira em TV aberta pela Globo, menos para os estados do Ceará, do Mato Grosso, da Paraíba, do Pernambuco, de Minas Gerais, do Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses estados poderão assistir através do Premiere. Na Globo, a narração vai ser de Gustavo Villani, com comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Roger Flores. No Premiere, a narração vai ser de Antero Neto, com comentários da Ana Thaís Matos e do ex-jogador Rafinha. E na GETV, que também vai passar no YouTube, a narração vai ser do Vinícius Rodrigues, com comentários do Bruno Formiga e também do ex-jogador Rafael Silva. Bom, meus amigos, começaram ontem as disputas da Copa Super 8 e o Flamengo Basquete abriu a competição jogando e vencendo no Maracanãzinho por 78-74 o time do São José. O Flamengo, que é o maior vencedor da competição, com 4 conquistas e vencedor seguido das 2 últimas. O Flamengo voltou a não jogar bem. Um basquetebol descontinuado, um basquetebol de altos e baixos, né? Um basquetebol que não está agradando a torcida do Flamengo que tá assistindo. O basquete está vencendo, mas não está convencendo. Com a vitória do Flamengo, o rubro-negro espera agora o vencedor de Minas e Corinthians, que se enfrentam hoje, domingo, para saber quem vai fazer a semifinal da competição com o Flamengo. Depois de vencer o Barueri na última sexta-feira e se classificar para a semifinal da Copa Brasil de Vôlei, o Sesc Flamengo, o vôlei do Flamengo, vira a chave e já volta às disputas da Superliga Feminina de Vôlei, quando na próxima terça-feira, dia 27, enfrenta o time do Osasco, partida no Maracanãzinho, às 21 horas, com transmissão do Sport TV. Lembrando que a Copa do Brasil de Vôlei Feminina, o Flamengo vai disputar a semifinal contra o Osasco, que eliminou o Fluminense também na sexta-feira. Agora, as semifinais da Copa do Brasil, elas só serão disputadas em fevereiro, entre os dias 26 e 28, lá na cidade de Londrina, no Paraná, no ginásio Moringão. Bom, essas são as notícias do Flamengo nesse domingo, dia 25 de janeiro. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo contra o Fluminense, conquiste uma grande vitória e, por consequência, se mantenha vivo na disputa por uma vaga na próxima fase do Campeonato Carioca. Essas são as expectativas boas que a gente tem depois que o Flamengo venceu o Vasco com tanta superioridade no meio da semana.
E, dito isso, eu sou Marquinhos Assunção, essas são as notícias do Flamengo, e eu me despeço agora dizendo um até breve, um até logo, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.